40, então vamos para o 41. Eu vou estar usando, como sempre, aqui o bibliaon.com, né? Eu tenho usado também de vez em quando o bibliaonline.com.br/NTLH, mas nessa live de hoje aqui é o bibliaon.com. Beleza? 6 de janeiro, 2h57. Estamos começando já a nossa leitura. Vou colocar aqui, né? 6 de 2025. Tá aí, ó, 6 de janeiro de 2025. Estilo, vou colocar um mínimo aqui, ó. Bolha, clássico, mínimo. Pronto, mínimo é o mais discreto, o mais escondidinho ali, ó, tá vendo? Ele fica de chavadinho aqui no cantinho. Não toma a tela inteira. Bom, desfocamos o fundo. Melhor assim, né? A gente não se distrair olhando as partes do vídeo aqui, a cama, né, o chão e tal. Então, nosso vídeo de agora é a leitura de Jeremias 41. Então, vamos lá. Jeremias 41, mais uma leitura nossa aqui. Diz assim: no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até o Gedalias, o filho de Aicã, em Mispar, levado consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispar, bem como soldados babilônios que ali estavam. Nossa. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria. Siquém de Siló e de Samaria. 3 lugares. Trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Chorando por quê, né? Quando encontrou esses 80 homens, né, quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, o filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram numa cisterna. Caraca, meu. 80 homens, hein? Mas 10 deles disseram a Ismael assim, ó, não nos mate. Temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos num campo. Aí 10, né? Então morreram 70. Então ele os deixou em paz e não os matou como os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa, para defender-se de Baasa, rei de Israel. Rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispar, inclusive as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã. Então ele foi nomeado filho... Não, tinha nomeado ele o governador, tá? Gedalias, o filho de Aicã, governador.
governador de Mispá, né? Negócio assim. Nebuzaradã, comandante da guarda. Ismael tornou como prisioneiros os restantes do povo, tá? O comandante da guarda imperial havia nomeado. E entendi. Então, Ismael prejudicou quem o rei tinha nomeado ali, né, e tal. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. O Joanã ficou sabendo, hein? Então eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, viu ele e os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Ué, alegrou-se? Ah, ele não devia saber, né? Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispar se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Então, fuga para o Egito, né? Amon fica no Egito, então, né? Então, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levaram todos os que tinham restado em Mispá, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias. Depois que este havia assassinado Gedalias, o filho de Aicã, aí está aqui 2 pontos. Depois que ele tinha assassinado o Gedalias, aí tá. Os soldados e as mulheres e as crianças e os oficiais do palácio real, que ele tinha trazido de Gibeon. Esses que foram resgatados, entendi. Quais eles tinham resgatado? Mulheres, crianças, oficiais do palácio real, que estava prisioneiro, né? Eles prosseguiram parando em Jerutiquimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Perto de Belém, a caminho do Egito, tá? Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, o filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Imagina quando o rei souber que ele matou, né? Eu nomeei um cara e vem outro e mata ele. Caramba, hein? Que complicação que esse cara vai estar. Bom, vamos continuar nossa leitura aqui. Bom, vamos lá, gente. Jeremias agora, 42. Já estamos aqui, 6 de janeiro, colocado ali, porque esse vídeo vai ao ar 6 de janeiro. Tá? A nossa leitura aí. Mais um capítulo de Jeremias. Estamos no 42, então vamos ler ele. Certo? Dando continuidade. Jeremias vai até 52. Ó. Então, estou no 42, falta 10. Certo? Então, vou já compartilhar a tela aqui. Biblia1.com, tá? Abra isso aí. Continuação do 40. Quer dizer, continuação de Jeremias aqui. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição. Aqui, ó. E ore ao Senhor, ao seu Deus. Era para dizer ao nosso Deus, né? Ao seu Deus. Não sei por que disso aqui, né? Deve ser porque ele estava sendo usado, né? Deve ser, ore ao seu Deus. Ore ao seu Deus por nós em favor de todo este remanescente, ou seja, que restou ali da batalha, né? Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir. Para onde devemos ir? Cadê? E o que devemos fazer? Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. Ao Jeremias respondeu: orarei
ao Senhor, ao seu Deus. Agora, ao seu Deus, ele está falando para os caras ali, né? Como vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor. Olha só, hein, favorável ou não. Hein? O nosso Deus a quem o enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Obedeceremos ao nosso Deus, seja favorável a nós ou não, hein? Tá vendo? 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Então foi 10 dias depois, tá vendo? Não foi na hora. E ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, todo o povo, desde o menor até o maior. Convocou todo mundo. Vem que eu vou falar. Disse-lhe então, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei, não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre você. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor. Pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também. E permitirá a vocês retornar à terra de vocês. Então o rei da Babilônia vai pegar, mas depois vai soltar, né? Digamos assim. Contudo, se vocês disserem, não permaneceremos nessa terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e disserem assim, não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra e nem ouviremos o som da trombeta, e nem passaremos fome. Se vocês disserem isso, então ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá, ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês, quando forem para o Egito. Vocês serão objetos de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó remanescente de Judá, o Senhor disse a vocês, não vão para o Egito, estejam certos disso. Eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo, ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Então quer dizer que a resposta de Deus foi tudo aquilo que eles não queriam ouvir, né? Que eles queriam, o povo devia estar querendo orar, mas já pensando assim, a gente tem que ir para o Egito mesmo, Deus confirma, porque lá a gente vai fugir da guerra, né? Não vai ser levado, não vai ser punido pelos castigos pelos pecados que cometeram antes de haver guerra, né? Então eles deviam estar pensando em uma oração assim, já com a resposta que eles quisessem. Pode ser, né? Não sei. Então, cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, pedindo petição. Eu disse a vocês hoje mesmo, ore ao Senhor nosso Deus em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele falar a você e nós faremos. Eu disse a vocês hoje mesmo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês. Mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Olha lá, tá vendo como é que eles oraram então?
na intenção de Deus confirmar aquilo que eles querem, certo? Então, assim termina o capítulo de Jeremias 42. Depois a gente volta aí com o próximo. Beleza? Jeremias 43. Vamos fazer a leitura. Bom, vamos lá. Compartilhar aqui. Leitura completa da Bíblia, Jeremias 43. Compartilhei aí? Compartilhei. Continuando, Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor Deus lhe mandara dizer, o Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. O Senhor não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. O Senhor não mandou a gente não ir para o Egito nada, né? Ou seja, o Senhor mandou a gente ir para o Egito sim. Já está ali, começou a teimar antes até do cara acabar de falar, né? Quer dizer, acabou de falar, o outro já está bom. Você está mentindo? Mas é Baruque, o filho de Nerias, que está instigando contra nós, para que nós sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia. Assim Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor que permanecessem na terra de Judá. Ih, caramba! Ela acabou de pedir para Deus, né? 10 dias ali, recente. Aí o Jeremias foi, 10 dias depois falou. Todo mundo falou que ia obedecer, mesmo se fosse contra a vontade. Pronto. Pronto. Não obedeceram. Desobedeceram a ordem do Senhor que veio através de Jeremias, que permanecesse na terra de Judá. Então, aí Joanã, o filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Então ele levou embora todo mundo, né? Levaram todo o remanescente de Judá que tinha voltado de todas as nações para onde haviam se espalhado, para a fim de viver. Não, eles levou de fora para Judá, ou seja, eles não vão se entregar. Levou todo mundo para Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, o filho de Aicã, neto de Safã, além do profeta Jeremias e Baruque, o filho de Nerias. Deixando com Gedalias, tá. Eles foram para o Egito desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: ele levou todo mundo então embora de Judá para o Egito. Estamos entendendo, hein? Então vamos lá, peguem algumas pedras. Jeremias falando aqui por Deus falando por Jeremias. Pega algumas pedras grandes e à vista dos homens de Judá enterre-as no barro do pavimento à entrada do palácio de Faraó em Táfnis. Pega a pedra e enterra lá. Então diga-lhes assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. E então agora os babilônios vão fazer uma treta ali com o Egito também, né? Que um matou lá o Ismael matou o Gedalias, que o Nabucodonosor tinha nomeado governador, e agora eles estão lá no Egito. Então ele vai achar que o Egito tem a ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Ele virá e atacará o Egito,
trará a morte. Aí vai mesmo, agora ele vai atacar o Egito. Trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro e a espada aos destinados à espada, aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos os seus deuses, como um pastor tira os piolhos do seu manto. Assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Então, olha só, o povo de Israel não quer obedecer a Deus, então Deus está mandando ali um cara que nem segue a Deus para poder fazer o povo ver como é que se faz, né? Como é que se obedece. Então, Deus manda e o Nabucodonosor vai mesmo, né? Sairá em paz. Ele despedaçará as colunas no templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Olha, esse Babilônio gosta de pôr fogo, hein? Incendiará. Vamos lá. Jeremias 44. Desastre por causa de idolatria. Jeremias 44. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas, por causa do mal que fizeram, por isso que elas estão assim. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu enviei a vocês, meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Então, ele enviou profetas, né, e mandou dizer que não fizesse essas abominações detestáveis, queimar incenso para outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescentes algum? Por que vocês provocam a minha ira, como que fazem queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir, hein? Por que vocês provocaram a minha ira adorando outros deuses? Vocês se destruirão e se tornarão objeto de desprezo e afronta em todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados e pelos reis de Judá e as mulheres deles? E da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje, não se humilharam nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém do remanescente de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar, e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram para Jeremias assim: Jeremias, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor, tá?
É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Caramba, o povo é brincadeira, hein? Afrontou Jeremias ali. Naquela época tínhamos fartura de comida e éramos prósperos e nada sofríamos. Então aqui a gente vai fazer igualzinho. Vamos adorar deuses, a rainha do céu, deuses estrangeiros. Viu, Jeremias? Engole essa aí, a gente vai continuar, tá? Porque lá a gente era próspero. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres ainda acrescentaram: quando a gente queimava um incenso à rainha dos céus e derramávamos oferta de bebida para ela, será que era sem consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Tá vendo? Será que era sem o consentimento dos nossos maridos? Então, os maridos então estavam aprovando. Então segura essa, maridão. Então vocês vão ser cobrados aí, os maridos, né? Igual o Adão foi cobrado quando a Eva errou. E o Senhor não se lembra, ele, do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados? Está jogando na cara, né? Seus reis e seus líderes e pelo povo da terra, será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada. Tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Ou seja, está mostrando que, né, ele falou ali, o pessoal, né, mensagem dura. Lembra, não, que ficou desolada, devastada, e agora vocês estão procurando isso de novo? Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos, seus testemunhos, que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje, tá vendo? Assim hoje porque está repetindo, você não consegue compreender, não? Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres, ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que estão no Egito. Então antes aqui era o povo, né, o representante ali do povo falando. Vocês que adoravam os seus deuses, Deus deixou a terra desolada. É a gente que queimava incenso para a deusa, a rainha do céu, a gente prosperava, né? Tentou jogar ali para o Jeremias. Então Jeremias disse assim: vocês judeus que estão no Egito, prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos. Mas no caso aqui é o que eles prometeram lá, né? Cumpram os seus votos, que é o que eles prometeram lá quando Jeremias falou que não era para ir, e o povo disse assim: vamos fazer mesmo que for do nosso desagrado, né? Então, prossigam, façam o que prometeram lá atrás, não com esse negócio dos deuses, cumpram os seus votos. Eles não prometeram lá aqueles 10 dias que Jeremias levou para poder depois vir dar a palavra? Então, acho que é daquele lá que o Jeremias está falando aqui, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à rainha dos céus. Não, então eles estão prometendo o que eles acabaram de dizer, né? E não o que eles prometeram lá atrás. Poxa vida, errei. O povo se esqueceu também, né? Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e de derramar ofertas de bebida à rainha dos céus. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito, eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Todo que estiver no Egito, ninguém de Judá
voltará a invocar o meu nome ou jurar pela vida do soberano Senhor. Tá vendo? Então eles fizeram a promessa, quebraram e agora prometeram que vão fazer ofertas para deusa do céu, a rainha do céu, quer dizer. Então, agora o Deus faz o juramento pelo próprio grande nome dele. Ninguém voltará a invocar o meu nome ou jurar pela vida do soberano. Invocar o meu, ou seja, dizendo o meu nome em vão, né? Vocês falam uma coisa e agora estão prometendo aqui que vai adorar a rainha do céu. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Todos os judeus do Egito perecerão pela espada, pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza ou a minha, a minha ou a deles. Qual a palavra que se realiza, né? A minha ou a deles. Então o povo que foi para o Egito já estava fugindo da Babilônia e fugiu para o Egito. Aí eles não quiseram voltar para Jerusalém, para Judá, perdão, porque eles foram queimar incenso e segurança, né? Nossa, vamos fugir da guerra e tal, não vamos nos entregar. Deus falou para voltar e eles, além de estar fugindo, vão estar queimando incenso para a deusa. Então Deus falou assim, então vocês não vão voltar. Depois que a guerra acabar lá, vocês não vão voltar. Então vamos ver qual a palavra que se realiza, a minha ou a deles. E este será o sinal para vocês de que os castigarei nesse lugar, ó, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. É fome e guerra, né? Pela espada e pela fome. Então a fome e guerra, isso aí. Assim diz o Senhor, entregarei a Faraó Ofra. Vou entregar para o Faraó Ofra, o rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, que desejam tirar-lhe a vida. Assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. Então vocês foram aí para o Egito, pô, vão para fugir, né? Ficar no bem bom, mas eu vou entregar o Faraó Ofra. Vou entregar o Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos. No caso, então, da Babilônia, que vai vir tomar, né? O cara vai chegar lá, vai ver, ó, cadê o Gedalias que eu nomeei? Ah, fugiram, mataram ele e fugiram para o Egito. Aí, então deixa eu ir atrás, então. Então o Faraó Ofra deve ser o que vai estar faroando por aí, né? Vai estar rei do Egito, né? Vai estar reinando no Egito no momento e vai entregar o Ofra na mão do Nabucodonosor. Então os judeus que fugiram não vão ter escapatória, né? Não vão ter escapatória. Eles querem fugir, quer continuar adorando deuses pagãos e não quer ser castigado, quer só prosperidade, nada de seguir regra, né? Fazer só a vontade dos próprios corações e é isso aí. Então, Deus deu a chance, eles juraram, depois quebraram a promessa e fizeram promessa para deusa dos céus, a rainha dos céus. Bom, agora eu estou aqui com a Bíblia física, tá? Vamos continuar nossa leitura aqui, que ela agora é no Jeremias 45, tá? Tá aqui, ó. Jeremias 45, a nossa leitura da continuação de Jeremias. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditas por Jeremias, esse lhe disse, ó, assim diz o Senhor Deus de Israel, a você, Baruque. Agora a mensagem ao Baruque. A você, Baruque, você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda essa terra.
E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Gente, Jeremias 46. Vamos lá. Versículo 46 de Jeremias. Versículo de Jeremias 46 do livro de Jeremias da Bíblia. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Uma mensagem sobre o Egito. Acerca do Egito, esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete, passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como os rios de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e seus habitantes. Ao ataque, cavalos, avancem carros de guerra, marchem em frente, guerreiros. Homens da Etiópia e da Líbia que levam escudos. Homens da Lídia, agora primeiro é Líbia, agora é Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer a sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação os seus gritos, e os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro, ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito, e proclamem-no em Migdol. Proclamem também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Por que Deus Apis fugiu? No caso, Deus pagão. Por que Deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros. Eles dizem: levantem-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Monte Carmelo junto ao mar. Deixa eu ver o que é Tabor. Ele virá como Tabor. Tabor tem múltiplos significados. É o nome de uma cidade na República Tcheca, um nome próprio de um monte na Bíblia. Uma colina na Galileia que se eleva a 575 metros a nível do mar. Har Tabor. Monte da Transfiguração. Foi no topo do Monte Tabor que Jesus Cristo se transfigurou.
Então, ele virá como o Tabor, ou seja, então o monte é alto, né, 500 metros, então ele virá como gigante, como um monte poderoso, virá como o Tabor entre os montes, mais destacado, mais poderoso dos montes, como Tabor, como o Carmelo junto ao mar. Vamos ver o que aconteceu no Monte Carmelo. Existem múltiplos resultados para Monte Carmelo, incluindo uma montanha em Israel e um município em Minas Gerais. Carmelo, Israel, tá, que se estende até o mar, a cidade, Haifa, outros menores, como estão parcialmente. Deixa eu ver aqui, acontecido no Monte Carmelo. Quer dizer, aqui então vai acontecer ainda, né, a transfiguração. Ah, tá. Monte Carmelo é o local onde Elias desmascarou os profetas de Baal, levando o povo de Israel a obedecer ao Senhor. Ah, tá. Ele virá como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. No caso aqui, o Carmelo já aconteceu, né? No Monte Carmelo, Elias já fez esse acontecido e o Tabor vai acontecer ainda. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Ou seja, alguém menor vai atacar o Egito, né? Uma linda novilha. Beleza, então lá. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos, eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão as suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga. O que é silvará? É fugir? Silvar. Silvar, produzir som agudo e prolongado, tá? O Egito silvará como uma serpente em fuga à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele como machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor. Por mais densa que seja, são mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebais, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema meu servo Jacó. Ou seja, aqueles que que seguem, que vão reconhecer a Deus ali, vão se lembrar de Deus, ou aqueles que foram levados à força, não queria ir, né? Aqueles que estavam com Deus aí nesse tempo todo. Não fique assustado, Israel. Eu o salvarei de um lugar distante. E os seus descendentes da terra do exílio também não fiquem assustados. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Tá vendo aí? Então Deus está dando a chance, sei lá, teve gente que foi levada para o Egito à força, né? Porque mataram os Gedalias, aí foram à força e não queria ir, sendo que ele já sabia que Deus mandou se render. Ou então aqueles que se arrependeram depois de ter chegado lá, certo? Então vai ter alguns que vão conseguir fugir e voltar, né? A gente já leu aí. Beleza, gente? Então essa foi a leitura do Jeremias 46. Eu finalizo e agradeço a presença de todos que está lendo a Bíblia do zero aqui junto comigo. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Valeu? Eu vou nessa.